Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um diálogo psicomotor. Aguardando a chegada da convidada de hoje, Elaine Ties. Vamos, Elaine. Olá, Olá, boa noite, Elaine. boa noite, Michele. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, hoje Que nós bom. estamos muito felizes, né, em receber a Elaine aqui, nesse momento, certo? Onde a gente trabalha os diálogos psicomotores, né? Essa ação faz parte da Associação Brasileira de Psicomotricidade, o capítulo cearense, né, que semanalmente convida, vamos dizer, personalidades da área da psicomotricidade para falar um pouco, né, sobre a sua história, sobre métodos de trabalho da psicomotricidade. Então, para nós iniciarmos nossa live de hoje, primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou Michele Belchior, sou psicóloga, psicomotricista titulada pela ABP. Também tenho formação em fonoaudiologia, certo? Sou professora da universidade e coordeno o curso de pós-graduação em psicomotricidade da Unifor. Então, hoje a gente está muito feliz em receber Elaine Thier, certo? E para mim realmente é um contentamento muito grande, porque eu tive a oportunidade, inclusive, de ter aula com a mãe dela sobre o método há anos atrás, né? Isso para mim é realmente algo que eu gostaria de registrar, porque foi um grande prazer, uma grande oportunidade que eu tive. E agora nós vamos apresentar a Elaine. Elaine é psicóloga, psicanalista, psicomotricista titulada pela ABP, sócio-psicomotricista Ramantier, presidente da Associação Brasileira de Ramantier. Então, assim, obviamente não teria pessoa melhor para falar do método, né, do que Elaine. Então, Elaine, a fala fica com você, certo? A palavra fica com você. Mas para darmos início, eu gostaria que você iniciasse nos dizendo aí o que é esse método, né, Ramantier, como é que ele é desenvolvido, certo? Para que a gente possa saber um pouco mais dessa atuação de vocês. Tá bom. Michele, eu me sinto muito honrada pelo convite da ABP, né, do capítulo Ceará. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando esse momento. Realmente, assim, algo muito prazeroso, algo muito feliz para mim. Né? Então, vou procurar transmitir um pouco de Ramon Thier para vocês, para nós, né? E, enfim, vamos lá. Vamos começar assim, por minha mãe, né? Que Solange é minha mãe. Ela está falecida, mas, enfim, ela deixou uma obra grandiosa, né? Na psicomotricidade, né? Porque a metodologia Ramantier é uma metodologia brasileira, né? Ela começou os trabalhos de psicomotricidade, Solange, né? Começou os trabalhos de psicomotricidade, como você falou, né? Chegou a ter o prazer de assistir aula, assistir Sim. palestra com ela, enfim. Ela começou o trabalho assim há mais de 50 anos, né? E ela começou assim quando trouxe o Raman para o Brasil. Isso já tem assim muitos anos, né? E ela, assim como você, né, também falou, acho como nós, né, uma pessoa muito estudiosa, né? Então ela começou com a fonoaudiologia, fez pedagogia, fez psicologia, fez depois formação em psicanálise. Isso, lógico, a psicomotricidade foi a base de tudo, né? Ela partiu da psicomotricidade e do Raman, né? E aí, no decorrer dos anos, né, ela foi desenvolvendo todo um trabalho, toda uma metodologia que é brasileira, né? Porque hoje em dia, sim, nós temos
todo o material que nós utilizamos foi um material que foi criado por ela, né, por Solange. Ela criou todo o material, ela fez o embasamento teórico pela psicanálise, pela psicomotricidade, porque quando chegou quando chegou ao Brasil não tinha um embasamento teórico, então ela criou esse embasamento teórico e ela falava assim, há 30 anos ela criou a Associação Brasileira Ramantier, né? Que já vinha desenvolvendo o Ramantier, que ela já havia criado, e aí resolveu criar a Associação Brasileira. E quando criou a Associação Brasileira Ramantier, e quando criou o Ramantier, um pouco antes, né, por volta dos anos 80, mais ou menos, ela optou por manter o nome Raman como uma homenagem, né, a Simone Raman, que foi a pessoa que veio ao Brasil, né, que foi trazida por um grupo há mais de 50 anos, e esse grupo ela fazia parte. Então, assim, como foi algo assim, como tipo uma fonte inspiradora para ela poder fazer todo o estudo dela, toda a pesquisa dela, ela manteve o nome de sócio-psicomotricidade Raman, em homenagem a Simone Raman, e Thier, porque era ela que estava desenvolvendo o trabalho. Então, acho que isso é uma coisa assim, muito importante, porque assim, eu acho que é uma metodologia brasileira, acho que uma das mais antigas, né, que nós temos, né, aqui. Né? Hoje em dia nós temos bastantes metodologias que se desenvolvem, que acontecem, mas eu acho que Ramantier, ela foi uma das ela foi uma das pioneiras, né? Então isso assim, para mim é muito gratificante. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu fico muito feliz também de poder estar dando continuidade, né? Dando prosseguimento à obra que ela desenvolveu com tanto carinho, com tanto amor, né? Porque assim, tudo que ela fazia, em tudo que ela colocava, em todas as formas de atuação dela, ela era sempre muito inteira, ela era sempre muito presente. Então, ela colocava sempre muito amor naquilo que ela fazia, né? Então, acho que isso fez com que na formação de Ramantier, seja uma técnica assim, que tenha muita, assim, lógico, tem teoria, tem técnica, tem tudo isso, mas eu acho que tem muita amorosidade, porque eu acho que ela colocou muito amor, né, no trabalho todo que ela desenvolveu e procurou, acho que, transmitir isso também para as pessoas, para os profissionais que ela foi colocando, né, assim, que ela foi formando, né? Tem uma pessoa falando que tá ruído. Tá ouvindo ruído? Tá como se tivesse um ecozinho. Está como se tivesse um eco. Um ecozinho quando você fala. A Mara falou que estava um pouquinho de ruído. Isso. Melhorou? Agora fez um ruídozinho, mas continue, que eu acho que vai ficar mais claro. Tá. Então, assim, que legal, né, que você fala dessa, vamos dizer assim, desse depósito de afeto, né, dessa amorosidade que a Solange colocou, né, durante esse percurso e construção do método. Isso é muito bom. E diz pra gente, assim, a quem ele é aplicado, né, como é que é a aplicação desse método? Nós estamos muito curiosos para saber. Vou falar, então, um pouquinho. O método, assim, quando Solange criou o método, ela criou também os orientadores terapêuticos, né? Os orientadores terapêuticos TIER. Orientadores terapêuticos TIER são como se fossem livros, né? Então, esses livros, eles são específicos para quem faz a formação. Né? Na formação em Ramantier, nós utilizamos da psicomotricidade diferenciada, que nós chamamos de
são as atividades gráficas, as atividades artísticas. Utilizamos do trabalho corporal, né, e da verbalização, né? Então, a metodologia ela é utilizada assim com crianças. Nós temos, dentro desses orientadores terapêuticos que ela criou, Solange criou, tem um material para criança, específico para criança, para adulto, para adolescente e para crianças menores. Então, a partir de uns 3 anos, mais ou menos, nós começamos. E também pessoal da gerontopsicomotricidade, tá? Então, assim, eu acho que isso abrange uma faixa etária grande. Nós trabalhamos mais com a questão clínica. Em alguns momentos, trabalhamos também com questões institucionais. Então, podemos fazer intervenções institucionais também, em alguns momentos. Uhum. É interessante que, quando você foi falando, que eu percebi, talvez um método é aplicado no ciclo vital como um todo, né? Porque você disse crianças, adolescentes, adultos e também na perspectiva dos idosos, né? E, assim, o que vai diferenciar? O que vai diferenciar essa aplicação? Como assim? Não entendi o que você quis dizer. Tipo assim, você disse que, não sei se eu compreendi bem, mas que os recursos, né? Vocês têm recursos, né? Que são aplicáveis a crianças, né? A adultos, a idosos, não é? E aí, explique melhor sobre que recursos são esses, que recursos materiais são esses que são utilizados. Então, vou explicar. Na realidade, os embasamentos são todos feitos de acordo com as fases do desenvolvimento psicossexual do Freud. Então, por exemplo, temos as propostas de reconstrução de maternagem, temos propostas da entrada do limite, propostas do movimento de piano e da descoberta do eu social, né? E dessa maneira, dentro dos orientadores, que seriam esses livros, né? Nas propostas de psicomotricidade seriam mais artísticas, né? Dentro dessas propostas, nós vamos observar, analisar em que momento que o grupo está, né? Quer dizer, então, de acordo com o comportamento do grupo, de acordo ou do sujeito, né? Nós vamos ver, está com comportamentos mais ligados à fase oral, está com comportamentos mais ligados à fase anal. E aí, de acordo com esses comportamentos, né? Nós vamos escolher o tipo de proposta, porque as propostas, tanto as propostas da psicomotricidade diferenciada, que seriam essas propostas mais artísticas, como as propostas de trabalho corporal, elas têm essa vinculação com o desenvolvimento psicossexual descrito por Freud, né? Então, todas as propostas elas têm uma classificação. Não sei se eu respondi assim, a sua pergunta, se ficou claro. Sim, claro. Com certeza. E a gente fica assim curiosa, né, de saber um pouco mais sobre a questão do método. Eu sei que vocês publicaram um caso clínico, né? E poderia falar um pouco sobre esse caso, como é que assim, como é desenvolvida a metodologia, né? Como é que vocês realizam? Se você pudesse desnudar um pouquinho do caso. Mais a metodologia de falar do caso? Sim. Nós trabalhamos com 3 tipos de leitura, né, em Ramantier. Nós trabalhamos assim, com o que chamamos de leitura vertical, né? Solange denominou leitura vertical. Então, a leitura vertical é quando, digamos, está num grupo de terapêutico, né? E aí, nesse grupo terapêutico, uma pessoa vai e conta, né? Porque na medida em que ela faz uma atividade gráfica, ela vai, depois no momento da verbalização, é solicitado que ela procure associar aquilo que foi feito na atividade gráfica com aquilo que ela vivencia na sua vida. Então, quando ela faz essa associação,
Na leitura vertical, nós vamos ter oportunidade de devolver para ela, né, assim, questões pessoais dela que o profissional, que o sócio psicomotricista está identificando. Dentro da leitura que nós chamamos de leitura horizontal, né, em Ramatier, nessa leitura tem o grupo como um todo. Então, digamos, é feita uma atividade, aí cada um fala um pouco. Então, o terapeuta vai procurar ver o que tem de comum nessa fala do grupo, e a partir do momento do que tem em comum essa fala, ele vai fazer uma devolução para o grupo como um todo, e não para uma pessoa, para a pessoa A, ou para a pessoa B, ou para a pessoa C. Ele vai fazer para o grupo. Tá? E também nós temos a leitura transversal, que é a leitura assim, que seriam fatores que atravessam o grupo. Né? O que a gente chama de fatores que atravessam o grupo? Eu me lembro, né, isso já tem bastante tempo, e ficou assim, muito marcado para mim, quando aconteceu a morte do Ayrton Senna, eu estava dando formação pessoal em Florianópolis. Então, eu me lembro que naquele momento, aquele grupo que eu estava dando a formação pessoal ficou bastante mobilizado e vieram muitas questões de morte, enfim, muitas questões vieram, mas que não eram questões exatamente daquelas pessoas. Eram questões que estavam atravessando o grupo por conta da questão da morte do Ayrton Senna. Assim como hoje em dia também a gente pode perceber, digamos, com a questão da pandemia, que podem surgir muitos medos, muitas ansiedades, muitas questões que muitas vezes não são específicas questões das pessoas, mas são questões que vêm por esse social, né, que atravessou todos nós, né? E uma outra questão assim também importante da metodologia, né, que eu assim não coloquei antes, que eu acho importante de colocar, é que nós em Ramatier, antes de falar do caso clínico, eu não esqueci não, vou falar. Não, mas eu quero saber da metodologia também. Então, nós queremos isso. Então, nós em Ramatier, nós não utilizamos a borracha, né? Então, que é algo assim diferente, né? Porque normalmente as pessoas erram e usam borracha, né? É o natural, né? Então, dentro da sociopsicomotricidade Ramatier, não se usa borracha. Então, por exemplo, uma atividade gráfica, né? A pessoa está fazendo atividade com, digamos, o lápis, começa-se normalmente, né? Eu vou falar assim, uma regra básica, tem uns particulares, mas vou procurar colocar o básico assim, porque tem pessoas que não conhecem tanto a metodologia, então é para que todos, de repente, consigam entender um pouco, né? Então, começa-se trabalhando com lápis preto. Aí está trabalhando, tem alguma coisa a ser feita, aí, de repente, a pessoa comete um erro, né? Então, no que a pessoa comete um erro, ela não vai passar uma borracha ali. Nós não usamos borracha nunca, né? Ela vai passar para o lápis vermelho. Aí ela continua trabalhando, quer dizer, ela está buscando um novo caminho, né? Quando ela passa por esse lápis vermelho, né? E esse lápis vermelho também, assim, muitas vezes traz muitas lembranças até da própria escolaridade, né? Porque na escolaridade, de repente, o lápis vermelho é o lápis de correção, né? Então, isso é uma coisa assim que traz muitas lembranças. Depois ela vai passar para o lápis azul, né? Que é um lápis que vai trazer, possibilitar, né? Ajudar a trazer mais à tona os conteúdos inconscientes à consciência. E depois o lápis verde, buscando uma tranquilidade maior. Nesse momento, no lápis verde, se ela voltar a ter algum tipo de erro, não retornamos mais ao lápis preto. Ela vai recomeçar a sequência a partir do lápis vermelho, né? Então, isso seria uma reparação. Depois, no momento de verbalização, nós vamos estar pedindo a essa pessoa que ela procure
correlacionar, que aí, digamos, se ela teve muitos erros, o papel dela vai ficar, digamos, marcado, aspas, por esse erro. Então, tem um grupo, né? Então, nós vamos pedir a essas pessoas que elas procurem pensar na sua vida. O que ela pode corresponder àquele tipo de situação que aconteceu ali com as suas questões pessoais de vida, né? E nesse momento em que ela vai fazer essa verbalização, né? Ela vai procurar correlacionar, né? Então, eu me lembro, assim, por exemplo, só um exemplo, né? Uma pessoa estava fazendo, era um trabalho que era tipo uma grega, né? E cada grega correspondia a uma fase do desenvolvimento. Seria a pessoa na infância, a pessoa um pouquinho maior, a pessoa adulta e a pessoa no momento atual, né? Então, se essa pessoa, por hipótese, teve sérios problemas emocionais na infância, né, que ficaram ali marcados, eu me lembro de pessoas que não conseguiam prosseguir, entendeu? Assim, elas não conseguiam ter um entendimento para prosseguir, mas não por uma questão cognitiva. Não é uma deficiência cognitiva que impede de prosseguir. São questões emocionais que estão ali vinculadas no setting, né? Então, isso eu acho que é algo muito interessante. E aí, na verbalização, essas questões são trabalhadas, no caso, seriam trabalhadas na leitura vertical. Ou se mais pessoas tiverem mesmo tipo de situação, seria na leitura horizontal, tá? Então, acho que isso, sim, falaria um pouco, acho que é um ponto, acho que importante da formação. Isso, exatamente. Que marca a especificidade da formação, né? Que é algo muito específico, né? Muito específico, exatamente. Muito específico. Que outras formações não lidam dessa forma. E nós lidamos. Quer dizer, Solange desenvolveu esse tipo de leitura, esse tipo de trabalho, né? Então, os materiais são todos catalogados, classificados, foram todos estudados, foram todos pesquisados por ela ao longo desses anos. Eu vou procurar falar agora um pouquinho do caso clínico que você falou, que você pediu, né? Sim. Foi um caso clínico que foi até escrito por mim, né? Foi publicado no livro da WAC. Eu tenho até aquele, vou mostrar. Né? Corpo e Afeto. Oi, Solange. Oi, Elaine. Oi, Elaine. Oi, pronto, eu acho que deu uma paradinha, né, na internet, mas agora tá tranquilo. Rodando. Agora tá ok? Tá. Então, tá tudo tranquilo. Tá. Sim. Então tá. Então, esse caso clínico, ele foi escrito por mim, né? E foi publicado num livro que foi organizado por Solange, por Ana Cristina, pela VAC Editora, né? Então, assim, esse caso clínico é um caso clínico de drogadicção. E chegou a mim uma adolescente, né? E uma adolescente que chegou assim, ela era uma adolescente que não tinha... No dia que ela chegou na consulta, a primeira consulta que ela foi, eu não conseguia, assim, a aparência dela, não conseguia me... Eu sabia que era uma moça,
né? Mas a aparência dela, assim, não me transmitia uma figura feminina, né? Uma dificuldade, assim, com a figura feminina. Aí eu comecei a trabalhar Ramantier com ela, que eu achei que era a metodologia que seria mais adequada. Comecei a trabalhar. Ela, no início, tinha muita dificuldade com os trabalhos corporais. Ela também tinha muita dificuldade com as atividades gráficas. E na hora de falar, ela, muitas vezes, ela, assim, ela meio que queria ir de encontro a mim, né? Assim, meio que chocar. Ela queria meio que chocar, né? Então, por exemplo, teve uma vez, logo no início, que eu me lembro que ela falou assim: ah, se eu quiser, eu posso dar para o meu pai. Aí eu repeti aquela frase para ela, né? E aí ela se espantou, né? Eu falei, ué, você está se espantando? Foi você que falou? O que você está querendo dizer com isso? Né? E aí ela começou a trazer questões da sexualidade dela, isso foi sendo trabalhado, né? E aos poucos ela foi melhorando um pouco, né? Mas ela, assim, era uma pessoa sem limites. Então, às vezes, ela chegava no consultório, chegava antes, e eu percebia que, de repente, ela estava um pouco drogada, digamos, né? Mas ela não verbalizava isso. Então, eu fui trabalhando com ela para que ela pudesse ir me colocando, né, a situação, me colocando a par da situação. E aí ela foi, num dado momento, e foi caminhando, e ela teve que. Aconteceu, ela teve não, aconteceu uma situação na vida dela em que morreu um amigo. Morreu. Não me lembro nem assim. Ela não trouxe muita questão de qual foi o motivo dessa morte. Mas aconteceu uma morte de uma pessoa amiga, um amigo. E aí ela teve assim, uma regressão grande com essa morte. Acho que isso mobilizou muito ela. Eu acredito, até pelo que a gente foi trabalhando, que tivesse até a ver com questões de drogas, né? Que fosse algum amigo ligado também a questões de drogas. E aí morreu esse amigo, e aí nesse momento ela regrediu e ela começava a chegar na sessão com os olhos muito vermelhos, muito sonolenta, né? E eu fui procurando acolhê-la corporalmente, assim, com atividades corporais. Esse foi um atendimento individual que foi feito, né? Fui procurando acolhê-la com atividades corporais, fui procurando estar presente, estar disponível a ela, né? Para que ela pudesse se colocar de uma forma em que fosse aceita, sem ser, é, sem ser censurada, né? Até porque, assim, dentro do processo psicoterapêutico, a gente não está ali para estar censurando, né? A gente está ali para estar acolhendo e ajudando a pessoa a se transformar e a ficar melhor. E aí eu fiz o que a gente chama de simbiose instrumental, né? Quer dizer, seria um processo simbiótico, proporcionar a ela um processo simbiótico comigo, mas eu tendo consciência de que estava proporcionando esse tipo de situação, né? E nessa questão da simbiose instrumental, ela, num dado momento, ela estava assim. Aí eu falei que ela poderia me ligar, que ela começou a querer sair, ela começou a manifestar um desejo de querer sair das drogas. Mas ela não estava tendo forças ainda para sair das drogas. Então, por esse motivo, eu coloquei assim essa possibilidade dessa simbiose instrumental para ela. Quer dizer, eu não falei em simbiose instrumental, mas falei que ela poderia me ligar se eu houvesse algum problema, em qualquer horário. Me disponibilizei mais a estar junto com ela. E aí aconteceu um dia, eu estava no consultório, e por sorte, né? Assim, eu estava livre e ela me ligou. E aí ela me ligou e ela estava dentro de um ônibus
e estava assim, numa avenida de muito perigosa aqui no Rio de Janeiro, né? Assim, de muito movimento, de muito assalto, de muito na linha vermelha, não sei se você já ouviu Sim, falar, sim, sim. mas é um local assim muito perigoso para uma pessoa saltar de um ônibus ali no meio da linha vermelha, né? E ela me ligou dizendo que ela queria saltar do ônibus ali. E aí eu que fiz, né? Ela no telefone lá dentro do ônibus e eu no consultório. Eu procurei acalmá-la, né? Conversando com ela, fui acalmando ela e falei para ela que seria para ela não saltar. Fui tentando tranquilizar ela e foi perguntando: e agora onde você está? Não sei. E essa conversa demorou mais ou menos com ela ao celular por volta de uns 40 minutos, né? Quando eu percebi que eu perguntando onde você tá mais calma, não sei o quê. Quando eu percebi que ela já estava próximo ao meu consultório, que era caminho da casa dela ao meu consultório, aí eu falei para ela, eu propus a ela que ela viesse ao consultório, né, saltasse, viesse ao consultório para a gente fazer uma sessão, aspas, de emergência, né? Uhum, Uma sessão naquele momento. Porque eu vi que ela estava péssima, né? Porque assim, só uhum. esse movimento dela querer saltar no meio da linha vermelha era uma coisa assim, praticamente suicida, né? Foi uma crise de pânico que ela teve. Aí ela aceitou ir no consultório. Quando chegou no consultório, eu procurei fazer atividades de relaxamento, atividades corporais de de olhar, trabalhar também com o toque, de bolinhas. Procurei fazer com que ela se tranquilizasse, né? Foi uma sessão longa, que ela chegou assim, bastante. Nesse dia eu trabalhei só o corporal, nem trabalhei Uhum. a Sim, gráfica, nada. Só o corporal mesmo, porque eu acho que tem momentos em que só o corporal é que dá conta, né? Pertinente. Aí trabalhei só o corporal com ela. Quando eu consegui perceber que ela já estava mais calma, que ela já estava mais tranquila, que ela estava assim mais serena, aí eu comecei a conversar com ela que seria importante que chamasse a gente ligar para a mãe dela, para que a mãe dela pudesse ir buscá-la, porque eu fiquei assim com receio até de deixar ela ir sozinha. E também falei com ela que seria importante até entrar com algum tipo de medicação para ajudar, porque ela teve uma crise de pânico que poderia deixar ela até morrer, no caso, né? Aí ela aceitou, enfim. A mãe foi, aí foi bom assim, que essa mãe sempre foi mais resistente, né, a estar presente, a participar. Mas eu acho que nesse momento em que ela percebeu que a filha viveu uma situação grave, né, em que poderia ter vindo até a falecer, ela aceitou mais que essa situação, ela se permitiu ir, e aí eu conversei com ela, a gente conversou, ela foi acolhedora, né, a mãe, né, e enfim, aí elas foram para casa e essa paciente continuou o processo é, de psicoterapia pela psicomotricidade, sociopsicomotricidade Ramantier dela, né? E aí, daí ela foi melhorando. A partir desse momento, né, que foi assim, eu posso dizer que foi o momento mais crítico que aconteceu na terapia dela, né? Nesse momento mais crítico, a partir disso, ela começou a sair. Aí ela foi dizendo que era difícil, mas ela foi começando a deixar as drogas. Ela conseguiu deixar as drogas, né? Em uhum. 3 anos de terapia, ela conseguiu deixar as drogas, o que eu acho que foi assim, muito importante, né? Porque ela usava as drogas como uma forma de camuflar a realidade para ela mesma, né? Como se ela não quisesse entrar em contato
com aquela realidade. Então, ela conseguiu deixar as drogas e conseguiu prosseguir com a sua vida. Aí ela foi e estava na época de prestar vestibular, conseguiu passar por uma faculdade das áreas humanas, né? Na época, eu me lembro que ela ainda, assim, ela foi melhorando, mas assim, o processo terapêutico não é milagroso, né? Então, eu me lembro que quando eu parabenizei a ela, ai, que bom, você passou, que legal, né? Aí ela falou assim, mas não foi o primeiro lugar, né? Então, assim, uma autocrítica muito grande. Eu falei, tá, tudo bem, não foi primeiro lugar, mas você conseguiu passar. E foi uma faculdade, era uma faculdade muito concorrida. Então você conseguiu passar, isso foi importante, isso foi bom, né? Eu acho que você tem que poder valorizar as suas conquistas, aquilo que você conquista, aquilo que você batalha, aquilo que você consegue ter de valor, né? E aí, aos poucos, ela foi podendo se valorizar mais e já estava saindo, já tinha saído das drogas, né? Quando ela passou para a faculdade, ela já tinha saído das drogas. E aí ela acabou pedindo para... Depois de um tempo, ela acabou pedindo para ter alta, né? Eu achei que ela já tinha tido um bom crescimento, né? Uhum. Poder sair das drogas, eu acho que foi uma coisa assim fantástica, né, na vida dela, né? E aí eu dei a alta para ela e depois eu vim a saber, assim, a gente se encontrou, né? Porque eu atendo na Tijuca, no Rio de Janeiro, ela também reside na Tijuca. Então a gente acabou se esbarrando depois, mais tarde, e aí ela me falou que estava bem, que estava cursando a faculdade, que estava legal, né? Então, assim, esse acaso, né, foi bom porque me fez ver que ela pôde crescer com a psicoterapia, Isso, pela com a prática clínica, né? Com a prática clínica que você realiza. Muito Isso, interessante. E, isso. Elaine, escutando você, né, me soou bem claro esse lugar do terapeuta Ramantier, né? Assim, quem é o Sim, terapeuta Ramantier, né? Porque você falou assim, ela chegou no consultório, foi um dia onde trabalhamos somente a prática corporal, né? Em um determinado momento você falou das cores, dos lápis, da questão de não apagar, né? Então a gente vê muita especificidade na sua prática clínica, né? Então, assim, fala pra gente quem é esse terapeuta Ramantier, né? Para que a gente possa clarificar as ideias. tá, vou falar. Então, o terapeuta Ramantier, para ser terapeuta Ramantier, Solange sempre valorizou muito a pessoa do terapeuta, né? Assim, a gente tem um momento na formação do profissional, a gente tem um momento da psicoterapia do terapeuta pela técnica Ramantier. Então ele é submetido, né? Ele já sabe, ele vai passar por um processo de psicoterapia dentro da psicomotricidade. Nesse processo de psicoterapia, ele vai viver as atividades gráficas, ele vai viver as atividades corporais. Então, é muito importante, assim, vai se desenvolver, ele vai trabalhar as suas questões emocionais, né, porque a gente trabalha na transferência, né, então ele vai desenvolver as suas questões emocionais, vai trabalhar as suas questões emocionais, para que quando o paciente chegue, né, e surja, ele não se misture com o paciente, ele possa estar ali numa escuta, ele possa estar ali para ajudar. E é importante assim que ele tenha uma sensibilidade, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Ele possa ter uma sensibilidade de estar junto com o seu paciente e poder também nesse estar junto ver qual é a melhor técnico, ou melhor proposta, ou o que deve ser proposto. Porque em Ramatier,
tem um pouco isso, porque tem técnicas de psicomotricidade que eu sei que trabalham assim, de uma forma mais livre. Em Ramatier, a gente tem um momento mais livre, mas a gente tem um momento em que a gente faz algumas propostas. Mas essas propostas, elas não são propostas pré-determinadas, né? Segundo Solange, né? Essas propostas, o profissional, o terapeuta, a pessoa do terapeuta, do sócio-psicomotricista, né? Do psicomotricista, ele tem que ter essa sensibilidade de poder ter essa escuta e de poder fazer essa escolha, né? Do que é o melhor naquele momento, né? Quer dizer, então ele tem que ter essa escuta para poder estar junto e poder fazer a escolha, tipo, como eu falei, naquele dia eu fiz com ela só atividades corporais. Sim, eu fiz com ela naquele dia só atividades corporais, porque eu percebi que naquele dia fazer atividades corporais somente, né? Nem assim, conversei um pouco, mas nem verbalizei muito com ela, que eu percebi assim que pelo corpo, né? Porque assim, segundo Freud, né, a gente trabalha com uma visão da psicanálise, o ego é antes de tudo corpóreo, né? Então, eu percebi que naquele momento era importante trabalhar o corpo dela, porque na medida que eu trabalhasse o corpo dela e que ela pudesse assim ter posse de alguma forma do corpo dela, ela poderia se reorganizar e se reestruturar, né? Então, acho que essa sensibilidade do terapeuta, eu acho que ela é fundamental, é o que a gente procura passar, né? Tanto quando faz o processo psicoterapêutico, que é a formação pessoal, formação pessoal tem as técnicas, mas é um processo psicoterapêutico pela sociopsicomotricidade, quanto também, assim, nós temos os estudos teóricos, né, teóricos técnicos, e temos o estágio supervisionado, né, em que cada pessoa vai escolher um grupo para trabalhar, seja de criança, seja de adolescente, seja de adulto, seja de idoso. Então, no que está trabalhando com esse grupo, o supervisor vai estar procurando mostrar para essa pessoa a importância da sensibilidade desse profissional. Porque esse profissional tem que ser sensível ao outro, né? Eu acho que é o fundamental. Acho que, assim, eu poderia dizer muito como fala aquela fala do Jung, né? Saiba todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas a alma humana, né? Então, quer dizer, a sensibilidade eu acho que é o fundamental, né? Eu acho que sem a sensibilidade, eu acho que não só Ramontier, como eu acho que nenhum outro processo terapêutico consegue acontecer, né? Porque se a pessoa ficar só com a teoria e com a técnica e não for sensível à dor do outro, ao que está acontecendo com o outro, ao que está se passando com o outro, eu acho que ela não consegue, né, ter um bom trabalho, né, como profissional. Né? Então, muito bem. eu acho que isso é fundamental. Ótimo. Elaine, nós estamos a 16 minutos ainda, né, para terminar essa live, que está tão interessante saber sobre o método Ramantier. E aí eu queria que você falasse um pouco da formação, como é que vocês fazem a formação, é no Rio de Janeiro, as pessoas vão para aí, como é? Então, a formação, nós temos formação no Rio de Janeiro, mas normalmente a gente faz assim, costuma-se ter assim, polos, né? Então, nesses polos tem pessoas que coordenam e aí elas montam um grupo, né, de pessoas interessadas. E aí essas pessoas interessadas, elas vão passar pelo todo o processo, né? Como se estivesse no Rio de Janeiro. Então, normalmente a gente manda uma equipe, né? Um terapeuta para fazer
a formação pessoal e também se na cidade, né, não houver profissionais, às vezes tem professores convidados, né, para dar algumas matérias, de acordo com o nosso cronograma. E se não tiver uma equipe no local, né, que possa estar fazendo essa parte teórico-técnica, a gente manda também um profissional, e aí esse profissional vai poder estar levando e fazendo a formação, né, Entendi. da Ou seja, pessoa. então, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar que é solicitada a formação, é possível fazer, né? Se for Lugar, feito um grupo. se for feito um grupo, pode ser feito em qualquer lugar do Brasil. E aí Agora, vocês têm uma equipe de formadores, é isso? nós temos uma equipe de formadores, exatamente. E assim, nesse momento, nós estamos tendo assim, nós demos uma parada na parte da formação pessoal, porque assim, a formação pessoal, com a questão da pandemia, né? Que é um atravessamento, que eu falei da leitura transversal. Porque a formação pessoal é um processo de psicoterapia de grupo, né? Então, uma psicoterapia de grupo para acontecer, o grupo tem que estar junto, né? É indispensável que o grupo esteja junto, né? Então, ela pode acontecer em qualquer local, mas nós estamos assim, no momento dando algumas na parte teórico-técnica, algumas aulas. Algumas pessoas estão tendo também muita dificuldade para fazer estágio, né? Porque os estágios também são em grupo, e aí as pessoas não estão se locomovendo tanto por causa da pandemia, né? Eu acredito assim, tenho visto algumas notícias de que a pandemia está começando a diminuir um pouco, espero que isso seja real, né? Porque aí nós poderíamos começar a pensar em voltar a fazer a questão da formação pessoal. Porque, assim, Solange sempre valorizou muito a formação pessoal, né? Tanto que, assim, ela nunca quis desvincular a formação pessoal, como a psicoterapia de grupo, ela nunca quis desvincular da formação teórico-técnica, né? Uhum. Ela sempre valorizou demais a questão da formação pessoal, porque para E é ela, assim, fundamental. é fundamental. Para ela, o formar o terapeuta, trabalhar as questões emocionais do terapeuta, era assim, sempre foi muito importante, né? E por isso ela sempre teve esse tipo de visão, que é um tipo de visão que Uhum. nós, né, que somos seguidores de Solange, né, e estamos Uhum. levando adiante o trabalho de Solange, tudo isso, nós procuramos fazer, né, quer dizer, que é algo que era muito importante para ela, né. Solange também fazia assim uma analogia que eu acho assim muito interessante, né, que ela era assim, falava do Pequeno Príncipe, né, Uhum. e Exupéry. Então ela dizia assim, né, que o Pequeno Príncipe tem a questão da rosa, né, se tu cativas, se tu me cativas, você vai ser sempre responsável por mim, você vai ter sempre Uhum. ter um cuidado, né, a questão do cuidar, né. Então Solange sempre dizia, né, que assim, que para ela a rosa dela era a Ramantier, né? Quer dizer, que foi algo assim que ela cultivou, que ela criou, que ela cultivou com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, né? Porque eu acho que ela dedicou a vida dela a cuidar de Ramantier, né? Sempre foi assim, Uhum. ela sempre foi muito carinhosa, ela sempre foi muito cuidadosa
com uma questão de Ramantier, né? Então, e nós, né, que continuamos esse trabalho atualmente, nós também procuramos ter, assim, muito esse cuidado, né? Procuramos honrar, de alguma forma, né, toda a... Como é que eu posso dizer? Tudo Que ela pensou, que ela foi idealizando, o amadurecimento, inclusive clínico da Solange, né? Ela teve todo um amadurecimento clínico e teórico, né? Que foi construído, inclusive, na formação dela, né? Porque ela é pedagoga, teve várias formações, psicóloga, não é isso? E foi fazendo diversas formações para dar conta de um método, né? De um amadurecimento e de um método de forma excelente, que realmente muito interessante. Então, o método Ramantier, ele tem a formação pessoal, a formação corporal e a formação teórica, é isso? A formação pessoal, corporal. Quer dizer, a teórica, ela está ligada também ao corporal. A teórica e tem a estágio supervisionado. Certo. Tá? Sim. Nós chamaríamos de formação pessoal, formação teórico-técnico e estágio supervisionado. Estágio supervisionado. Porque o corporal, ele entra tanto na formação pessoal, como ele entra no teórico-técnico. Quer dizer, na formação pessoal, que a pessoa vai viver corporalmente as experiências. E no teórico-técnico, ela vai aprender, né, a forma como ela pode estar desenvolvendo isso. Né? Como é que ela vai criar, digamos, né? Porque cada um tem que criar uma atividade para o seu paciente. Uma atividade seja de reconstrução da maternagem. Então, a gente utiliza diferentes materiais, né, no trabalho corporal. A gente utiliza bola, a gente utiliza tecidos, a gente utiliza alimentos, a gente utiliza bambolês, bastões. Então, é uma série de materiais que nós utilizamos. Aromas, cremes, cheiros. Né? Nós utilizamos muitos materiais intermediários. Né? E tudo isso no trabalho corporal. Você pode repetir, porque parou um pouquinho só, sua internet está um pouquinho ruim. Você pode, por gentileza, só repetir esses materiais intermediários? Tá, então vou ver. Como eu falei de cabeça, vamos lá. São... Você foi falando das bolas, dos tecidos. Bambolês, os tecidos, almofadas, aromas, cremes, alimentos, papel celofane, papel crepom, algodão. São vários materiais intermediários. Né? Então, quando o terapeuta está na sua formação pessoal, ele vai viver atividades corporais que tenham esses materiais. E aí, utilizando as propostas de acordo com o desenvolvimento sexual, segundo Freud, que eu falei para você, né, para vocês. Né? E na supervisão, no estudo teórico prático, teoria prática, teórico prático, né? Ele vai aprender como que ele vai utilizar esses materiais de acordo com a necessidade do paciente. Né? Ou entendeu? Seja atividade corporal, seja entrada do limite, primeiro seria a reconstrução da maternagem, né? Que é a fase oral. Entrada do limite seria a fase anal. Depois tem a fase fálica, que é o movimento de piano, e a descoberta do eu social, que seria a fase genital. Quer dizer, poder estar em grupo. Né? Então, quer dizer, esse trabalho corporal ele vai acontecer acontece na formação pessoal da pessoa, mas também vai acontecer dele
enquanto o terapeuta está fazendo com o paciente dele ou com o grupo que ele estiver atuando. Sim, Entendeu? sim. Quando você fala da atuação grupal, só para clarificar para todos nós que estamos aqui assistindo, o método Ramantier trabalha com pessoas de forma individual e em grupo, é isso? Assim, Solange preferia que o trabalho fosse feito de forma grupal. Certo. Quer dizer, na formação é sempre em grupo, tá? A formação do terapeuta é sempre em grupo. Mas na hora que vai atender o paciente, né, o terapeuta vai atender o paciente, ela preferia que o trabalho fosse feito em grupo. Mas Certo. hoje em dia, de acordo com a própria realidade de momento, já de alguns anos, não é nem por conta da pandemia, mas a própria realidade de momento, né? Às vezes é mais difícil conseguir se montar um grupo de crianças ou de adolescentes. As pessoas têm compromissos em alguns horários, então difícil às vezes conciliar um horário de todas as crianças ou de todos os adolescentes. Então pode ser feito também individualmente quando feito pelo terapeuta. Mas na formação do profissional é sempre em grupo. Nunca acontece de forma individual, tá? Eu não sei Ótimo. se ficou claro, sim. Não, ficou claro, sim, que a formação profissional era em grupo, porém, o atendimento, né, a prática clínica pode ser feito tanto em grupos como individual, né? A depender da realidade, da proposta, da demanda também, né? Que traz, inclusive, o caso clínico que você expôs aqui durante a live foi um caso individual, né? Que foi atendido, utilizando a metodologia, né? E que eu acredito que deva, como você disse, foi um caso de sucesso, o fato dela ter se desvinculado das drogas, né? Isso mostra que realmente foi algo de sucesso, né? O método utilizado. E imagino que, enquanto grupal, também deve ser bastante interessante, né? Porque aí usa... Porque aí usa toda essa técnica. Toda a técnica, né? Porque aí, como nós trabalhamos na transferência, tem a transferência com o terapeuta, né? E tem a transferência entre os membros do grupo, Sim, né? sim, Uma coisa muito exatamente. importante, essa transferência entre os membros do grupo. Que aí fica muito mais pluralizado, né? Deve ser muito dinâmico, né? Bem dinâmico essa realidade proposta e idealizada pela Solange, amadurecida por ela e por você também, né, Elaine? Porque eu acredito que a prática, ela também te dá um outro norte, né? Você deve ter modificado, atualizado algumas coisas, né? De acordo com as suas vivências. De acordo com as minhas vivências, e também eu acho que assim, enquanto ela estava viva, né, eu acho que depois de um tempo eu também comecei a colaborar muito com ela, né, assim, ela dizia que eu era assim uma das maiores colaboradoras, né, porque a gente estava sempre junto, sempre trocando, né, então foi assim uma coisa muito rica, né. Hoje em dia eu me percebo assim, eu acho que não fiz nenhuma alteração na essência, né? Lógico que cada um tem a sua singularidade na atuação, mas eu acho que a essência é a mesma que ela colocou, né? E eu acho que isso é importante, assim, mas porque eu vinha trazendo isso já há algum tempo como colaboradora dela, né? Acho que foi muito bom, assim, né? Eu acho que tanto ser uma colaboradora de trabalho, como tê-la como mãe, né? Porque assim, e ela era considerada assim pelas pessoas que faziam formação, né? Na questão transferencial, a grande mãe, né? Sim. Então faziam formação com ela, que ela fez formação com ela foi terapeuta de formação de muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, muita gente se beneficiou, muita gente cresceu com o Ramantier. Foi assim, uma coisa muito boa, muito legal Ok. mesmo. Nós estamos a 19 minutos, 19 segundos para acabar a live, 17h15. Então, a gente agradece, certo, a Elaine pelo brilhantismo na exposição
E um abraço a todos. Tchau. Até o próximo diálogo.